Pode ser. Então vamos orar, meus amigos, vamos pedir a Deus a bênção. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais esse estudo. Estamos aqui caminhando para o 9º estudo, Senhor. E em nome de Jesus vamos conseguir realizar mais essa etapa. Estamos aí no nível médio agora. Alguns estudantes estão aí conosco desde o início. E que o Senhor abençoe cada estudante da Bíblia, da palavra. Temos pessoas de longe, temos pessoas do Recife, de outros estados, de Goiás, de Minas Gerais. E, Senhor, por favor, esteja com eles nesse momento difícil da pandemia, onde cada um tem seus dramas, suas dificuldades, mas estamos aqui para ouvir a Tua voz. Abençoa o pastor Ellison, que vai abrir a palavra agora, que o Senhor esteja com ele, que tudo que seja dito seja para a Tua honra e Tua glória. Que Deus nos abençoe, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Ellison, é com você a palavra. Pessoal, conforme eu já falei, muito bom estar com vocês aqui para a gente estudar a palavra de Deus, para a gente junto aí aprender um pouquinho mais a respeito da vontade de Deus. É aquilo que eu falei no início, eu gosto muito que participe, mas não se preocupe, eu sei, sou uma figura estranha, a primeira vez que apareço aqui, o pessoal fica com vergonha. Eu leio, peço para o pastor Cláudio ler, peço para o Ricardo ler, para a Lidiane ler, peço para a família Sertório lá ler, vou pedir. E se você se sentir à vontade, fala, pastor, eu posso ler? Eu vou falar, pode sim, fica tranquilo, que aí você lê à vontade. Mas não se preocupe. Vamos estudar hoje um assunto muito importante, um assunto aí que vai mudar a sua vida. Tá? Você vai ver o que a Bíblia diz, e esse assunto é a sua vida, porque o assunto hoje ele é assim completamente controvertido. Muitos falam uma coisa, outros falam outra. É um assunto que traz até medo para alguns. Falando em medo, a gente vai estudar hoje a verdade sobre a morte, né? Eu queria contar uma história para vocês. Quem aqui, eu estou falando de mim, vamos começar falando de mim. Eu, quando era novo, quando era molequinho, eu morria de medo de gente falecida. Morria de gente. Gostou do meu... E em cemitério, morria de medo. Eu lembro uma vez que morreu um tio da minha mãe e ela foi passar a noite toda na igreja velando o corpo e me levou junto. Gente, eu passei muito tempo sem dormir depois daquilo. Eu morria de medo. E você, tem medo? Tem medo de quem já morreu? Tem medo de fantasma? Tem medo de quem vai puxar a perna debaixo da cama? Como é que funciona isso? Eu quero mostrar para vocês uma história, ela chega a ser cômica, chega a ser engraçada. Eu era pastor de uma cidade e uma coisa que, infelizmente, pastor faz muito, gente, faz muito mesmo, infelizmente, é sepultamento. Sabia? Porque não é assunto de alguém da igreja, chama o pastor para ir, e o pastor, às vezes, vai muito no cemitério. Não podia mais ter medo, né? Mas eu lembro que eu estava indo muito no cemitério, que eu estava começando a ficar íntimo, amigo do coveiro, gente. Vocês acreditam nisso? Eu estava ficando amigo do coveiro. Aí, depois já de uns 5 sepultamentos ali no cemitério, eu criei coragem e perguntei o seguinte ao coveiro. Falei, rapaz, quanto tempo você trabalha aqui? Aí ele virou para mim e falou assim, eu trabalho aqui já faz uns 30 anos. Eu, poxa, você está quase se aposentando. Vem cá, e nesses 30 anos que você trabalha aqui no cemitério, você já viu alguma coisa estranha? Fantasma, alma penada, você viu alguma coisa? Ele virou para mim e falou assim, pastor, eu nunca vi nada de errado, não. Mas ele falou, mas pastor, eu queria contar uma história para o senhor. Aí ele começou a me contar uma história. Ele falou assim, aqui no bairro tem um bêbado, um homem que bebe muito e fica embriagado. E quando ele bebe, pastor, eu não sei porquê, ele cisma de vir dormir aqui no cemitério. Ele bebe, fica ruim e vai para o cemitério para passar aquela ressaca, para passar aquilo ruim que fica quando está bêbado, né? Vai dormir no cemitério. O nome desse bêbado era Papudo. O nome dele era Papudo. Certa vez,
o coveiro me contou que Papudo encheu a cara, bebeu tudo que tinha direito, começou a chover, choveu forte, e Papudo bêbado foi encontrar refúgio aonde, gente? Onde que foi? Adivinha? Foi para o cemitério encontrar refúgio. Só que como estava chovendo, mesmo bêbado, ele falou, não, eu não vou ficar me molhando na chuva. Papudo viu aquelas gavetas, não tem gaveta? Gaveta que é sepultado, ele viu uma gaveta aberta na altura dele. Sabe o que Papudo fez? Ele entrou dentro da gaveta para esperar a chuva passar. Estava aberto, não tinha nada, ele entrou. Tá bom. Nesse meio tempo, Papudo estava bêbado. A chuva parou, mas Papudo estava lá. No cemitério, gente, é muito comum entrar pessoas lá para fazer coisa errada. Várias coisas que você imagina. É muito comum entrar no cemitério gente para usar droga. Sabia disso? É muito comum. Deixa eu tentar melhorar aqui para você me ver melhor aqui. Vamos ver, acho que agora vai. É muito comum pessoas entrarem no cemitério para fumar. E o governo falou que, naquele período, uns jovens entraram no cemitério para fumar droga. E estavam lá naquela roda deles, na maior onda. Nesse meio tempo que eles estavam lá fumando, Papudo acorda. Papudo estava dentro da gaveta. O jovem estava lá fumando. Papudo coloca a cabeça para fora da gaveta e faz a seguinte pergunta: já parou de chover? Vocês acham que ficou alguém? Vocês acham que ficou alguém, gente? Ficou ninguém. Quando ele falou que os meninos saíram tudo correndo, pularam o muro com vidro, com arame, se rasgaram, não ficou ninguém. Não ficou ninguém no cemitério. Isso porque, pessoal, o mundo coloca isso na nossa cabeça, né? Quando a pessoa morre, ela vai voltar, vai ser fantasma, é a alma penada. Mas hoje a gente vai ver na Bíblia o que acontece quando a pessoa morre. Isso que a gente vai ver na Bíblia hoje, tá? O que acontece quando a pessoa morre. O que a Bíblia fala a respeito desse assunto da morte. É isso que a gente vai ver. Eu vou projetar aqui, se eu não me engano, eu acho que vocês fizeram esse estudo mesmo, né? Deixa eu tirar aqui do meu WhatsApp. Pronto, agora a gente vai entrar aqui. Eu vou tentar projetar aqui o estudo que vocês fizeram, na verdade, sobre a morte. E a gente vai para a pergunta 1 logo aqui, né? A pergunta 1 é a seguinte: como Deus formou o homem? Para a gente entender a morte, pessoal, a gente precisa entender a vida. Gênesis capítulo 2, verso 7. Aí, Ricardo, vamos fazer essa dobradinha aí. Agora você bota a passagem, tá bom? Eu boto lá a pergunta, a gente conversa um pouco. Como o homem foi formado? Gênesis capítulo 2, verso 7. É essa passagem aqui que a gente vai ler. Eu falei, para a gente entender a morte, a gente precisa entender a vida. Gênesis 2, Ricardo, vamos começar então com você, Ricardo? Lê essa passagem para a gente, Ricardo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha só, pessoal. Obrigado, Ricardo. A gente tem aqui uma gama de informações. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e Deus sopra nas narinas o fôlego de vida, e a Bíblia fala, o homem passa a ser uma alma vivente. Tem muita informação rica aqui que a gente vai discutir daqui a pouquinho isso aqui, tá? Vamos lá, mas vamos responder. A gente leu a passagem, vamos responder aqui agora. Como Deus formou o homem do pó da terra? O que eu marco aqui, gente? Deus criou as formas básicas de vida através da seleção natural e evolução ao longo de milhares de anos. Surgiu a espécie humana. Deus ordenou com sua palavra e o homem passou a existir. A alma sempre existiu. Deus apenas criou um corpo para ela. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego de vida e nenhuma das anteriores. Pessoal, qual dessa aqui que eu marco? Essa aqui, né? Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego de vida. Perfeito. Vamos lá. Vamos então aqui entender uma coisa, gente. Isso aqui é muito importante. O homem, ele é feito de duas coisas. O
O homem é feito. Vamos tentar aqui escrever aqui para você ver. Ó. O homem é feito, presta atenção, ó, do pó da terra mais fôlego de vida. O homem, ele foi criado dessas duas coisas. Pó da terra, que é o nosso corpo, e fôlego de vida, que é o nosso espírito, que é isso que Deus ele colocou em nós, o fôlego de vida, o sopro que ele colocou em nós. A palavra espírito, no hebraico, é traduzida como ruá, como vento, como sopro. Então, junto o pó da terra, mas o fôlego de vida, o homem passa a ser uma alma vivente, tá? Se acabar uma dessas duas coisas aqui, o homem deixa de ser uma alma vivente. Mas isso aqui a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, tá ok? Olha só, o homem, ele não tem uma alma, mas ele foi feito, ele passa a ser uma alma vivente. Isso tem uma diferença tremenda, tá? Isso é uma diferença. Vamos lá. Pergunta 2. Como a Bíblia se refere à alma? Vamos lá, Ricardo. O que é alma? A gente falou aqui de alma, né, de espírito. Pastor Ellison. Com licença, pastor Ellison. Gente, as passagens. Pastor Ellison, desculpa. A sua internet, tá, pelo menos para mim aqui, está travando muito. Tá picotando, né? Eu não sei o que está acontecendo hoje aí. Eu sei que você tem uma boa internet aí, mas eu acho que hoje está meio... Eu não sei. Ricardo, também você está notando isso ou é só eu? É que você já até... Já havia notado isso já. Tá ruim mesmo. Tá travando aí ou só para o pastor? Agora, peraí. Não, para todo mundo. Só um momentinho. Pastor Cláudio, vai comentando alguma coisa aí que vai melhorar. Tá bom. Então, pessoal, olha só. Enquanto ele está arrumando lá a internet dele, deixa eu só fazer um comentário aqui. Ele explicou aí que travou, né? Mas deixa eu voltar aqui na pergunta 1 sobre os 2 elementos que criaram o homem, né? Você tem ali o pó da terra. Então, vejam, toda a criação, Deus falou. Haja luz, haja firmamento, haja os animais, separação das águas. Ele foi na fala, né? Mas quando ele foi criar o homem, vejam que interessante esse detalhe na Bíblia, lá em Gênesis. Ele pegou a sua mão, sujou no barro, no pó da terra, formou um boneco ali, fez um boneco de barro e soprou, gente. Olha que maravilha. Soprou nas narinas do homem. Isso denota o quê? Amor e uma criação mais que perfeita, né? Porque Deus ele utilizou a ação nesse caso, não foi só a fala. Ele pegou ali e colocou a sua mão no barro e soprou nas narinas do homem. Então vejam, o homem é um ser, uma criatura especial. De toda a criação, o único que teve esse benefício, né? Essa condição foi o ser humano, de pegar ali, Deus pegar o barro na mão, amassar o barro e fazer um boneco, formar, moldar esse boneco. Teve um trabalho, né? É como se fosse ali um escultor fazendo a obra-prima dele. Então ele cria aquele boneco e sopra nas narinas. Tá bom, pastor Hélio? Eu dei aqui uma breve explicação da condição especial da formação do homem na criação, né? Essa condição aí de estar pegando na mão o barro e soprando nas narinas. Isso demonstra que você e eu somos especiais para Deus. Não é uma criação comum, é uma criação especial. Pode continuar aí, pastor Hélio. Tomara que dê certo agora. Pastor Cláudio, eu escutei tudo que o senhor falou, tudinho mesmo. Amém. Então, pessoal, essa parte aí que o pastor Cláudio falou, ela é muito importante para você entender e ver como que o homem é especial e diferente na questão da criação. Então, vamos lá, vamos retornar. Eu tinha pedido
eu tinha feito a seguinte pergunta, né? A respeito da alma. O que a Bíblia fala a respeito de alma? O que é alma? A gente ouve falar aí de alma penada, né? Mas o que a Bíblia fala a respeito de alma? A gente viu que Deus, ele soprou no homem, ele formou o homem do pó da terra e soprou no homem o fôlego de vida. E a Bíblia fala que o homem passou a ser uma alma vivente. O que é alma? A gente precisa entender o que é alma. Ricardo, agora. Ricardo, eu acho que eu consigo aqui, eu vou te deixar livre aqui, que eu acho que eu consigo fazer tudo aqui. Aí eu vou pedir só alguém aqui para ler para mim. Vamos lá. A gente já leu essa passagem. Agora a gente vai ler a passagem. Eu vou ler essas passagens, então. Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Essa passagem aqui ela é fantástica. A Bíblia diz assim: eis que todas as almas são minhas. Olha a Bíblia falando de alma. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. Pessoal, preste atenção nessa informação aqui. A alma que pecar, essa morrerá. Ué, e alguns estão pensando, pastor, a alma pode morrer? A Bíblia fala que a alma morre, ó. A alma que pecar, essa morrerá. Então, a alma morre. Beleza, vamos continuar aqui. Vamos ler outra passagem. O que é alma? Vamos entender o que é alma. Primeiro a gente tem que entender o que é alma. Olha essa passagem aqui de Gênesis 46, 27. E os filhos de José, que nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas, deixa eu voltar aqui, desculpa, que foi aqui, vamos lá, sem querer eu passei o dedo. Vamos lá, perdão, pessoal, agora tá certo. Os filhos, agora passagem de Gênesis 46, 27, e os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Mais uma passagem. Deuteronômio 10, 22. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. E agora, o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Deuteronômio 10, 22. Eu não sei se você entendeu, mas a Bíblia ali ela é bem clara. A Bíblia fala que almas são pessoas vivas. Viram ali? Primeiro a Bíblia falou, a alma morre, porque o pessoal acha que a alma é imortal. Acha que a alma não pode morrer, mas a alma morre. Aí depois fala a respeito das almas que foram para o Egito. Nasceram 2, desceram 70. 70 pessoas, 70 almas. Por isso que quando tem batismo, falam, mais de 30 almas se entregaram a Jesus. Porque alma na Bíblia, pessoal, e a gente precisa entender isso, alma na Bíblia significa pessoa viva. Tá ok? Agora a gente entende um pouquinho melhor. Deus formou o homem do pó da terra e soprou no homem o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Ele não tem, ele passa a ser, porque a alma morre. Quando ele morre, a gente vai ver o que acontece com o pó da terra e o fôlego de vida. Então, isso aqui tem que ficar bem claro para a gente, tá? Alma na Bíblia, tá? Alma na Bíblia significa pessoa viva. Então, ó, marca alternativa falsa. Como a Bíblia se refere à alma? Como pessoa viva? Essa é verdadeira. Com uma entidade imortal, imaterial, independente do corpo? Ó, essa aqui, ó, pertence a Deus, se não pertence ao homem, é verdadeira. Como ser uma pessoa, sim, ela é mortal. Então, a única falsa é essa aqui, ó. Como uma entidade imortal, imaterial e independente do corpo. Essa é completamente falsa. Porque a alma é uma pessoa viva, a alma ela pertence a Deus, o homem passa a ser, ele não tem, como uma pessoa, tá ok? Tudo isso aqui é certo. A alma ela é mortal, ou seja, a alma morre. Tá ok? Vamos lá, vamos para a pergunta 3. O que acontece com a pessoa, alma vivente, quando ela morre? Ela vai para o céu, ela vai para o inferno. O que acontece com a pessoa, alma vivente, quando ela morre? O que a Bíblia diz? Cadê o pessoal da família Sertório? Cadê? Tá aí, né?
Eu vou pedir para você ler essas passagens que a gente vai falar, tá? São 1, 2, 3, 4 passagens da Bíblia que fala o que acontece quando a pessoa morre. Vamos lá. Aqui vai aparecer na tela e você pode ler. Vamos para a primeira passagem? Gênesis capítulo 3, verso 19. Como é que é o seu nome, amigo? Felipe. Felipe? Isso. Felipe, pode ler essa primeira para a gente, Felipe? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Obrigado, Felipe. Ó, então, segura aí, Felipe. Vou voltar aqui porque eu quero falar, conversando com vocês. Então, a primeira coisa que acontece quando morre, que a Bíblia fala, que o pó, ou seja, o nosso corpo, volta para onde? Para o pó. Porque do pó a gente foi formado. Essa é a primeira passagem que o Felipe leu. Agora o Felipe vai ler a segunda passagem, tá bom? Felipe, pode ler Isaías capítulo 38, verso 18. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Olha só, está falando de quem desce a cova. Não espere em tua fidelidade, não te pode louvar, glorificar. Espera aí, a gente está formando um pensamento, tá? Vamos para a próxima passagem. Eclesiastes 12, verso 7. Pode ler, Felipe. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Olha aí, o pó volta à terra como era, o pó, o nosso corpo, e o espírito. Eu já falei, espírito aqui é uma palavra em hebraico, ruá, que significa sopro, que é o sopro que Deus ele deu no homem para o homem viver. Não é que uma entidade espiritual, é o sopro, volta a Deus que o deu. Ok. Agora, essa passagem aqui, sem dúvida, é a mais reveladora de todas. Lê para a gente, Felipe. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Obrigado, Felipe. Gente, olha o que diz essa passagem. Os vivos, nós, vivos, sabem que vai morrer. Agora foi. Mas os mortos não sabem de nada, não sabem coisa nenhuma, nem terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, o morto, na realidade, ele não sabe de nada. É isso que a Bíblia fala. O morto, ele não sabe de nada. Quem morreu, acabou. Ele não está no plano superior, não foi para o céu, não está no inferno. A Bíblia fala, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos, eles não sabem coisa nenhuma. Não vão ter recompensa, amor, ódio, inveja. Não tem mais nada disso. Para eles, tudo isso acabou. É isso que a Bíblia fala. Tá? Aí agora, preciso ter medo de quem já morreu? Mas vamos lá, vamos indo. Vai ter espaço para vocês fazerem perguntas daqui a pouco. Então, não precisam ficar aflitos, que vai ter tempo aí para vocês fazerem a pergunta. O que acontece com a pessoa, alma vivente, quando morre? Tá? Vamos lá. Deixa de viver, o corpo volta a ser pó? Essa é verdadeira, gente? Essa é. É para marcar o que aqui? Eu nem vi o que é para marcar aqui. O que acontece com a pessoa, alma vivente, quando morre? Então, vamos lá. É sepultado, não pode louvar nem fazer coisa alguma, pois deixou de existir? Também. O espírito ou o fôlego de vida volta para Deus? Sim. Sua memória é entregue ao esquecimento? Sim. Todas as alternativas estão corretas? Sim. É tudo isso aí, tá? É tudo isso aí que acontece quando a pessoa morre. Ela não foi para o céu, ela não foi para o inferno, ela não está no purgatório. Isso, pessoal, segundo a Bíblia, tá ok? Aqui tem uma informação importante. Eu ia passar aqui de lado, mas será que é possível falar com alguém que já morreu? Porque fulano diz que conseguiu falar com a mãe, com a avó, com a prima. A gente precisa lembrar, e aqui está uma passagem bíblica, que Satanás ele tem poder para se transformar até mesmo em anjo de luz. Então, essas aparições de pessoas mortas nada mais é do que Satanás
os seus anjos para enganar, tá ok? Mas depois a gente conversa um pouquinho sobre isso aí. Mas vem cá, pastor. Para onde vai a pessoa após a morte? Para onde vai? Ela não vai para o céu, não vai para o inferno. O que acontece com ela? Eu quero entender isso aí melhor. Vamos ler aqui mais 2 passagens. E eu vou pedir o pastor Cladson para ler para a gente aqui essas 2 passagens, tá bom? Tá ok? O pastor Cladson vai ler para a gente. Não é essa passagem aqui que está lá, não. É essa aqui, né? Deixa eu só me ver aqui direitinho. Eclesiastes 9, 5 e 10. E Jó, a próxima aqui não é de Jó, não. Mas vamos lá, pastor Cladson, lê essa primeiro. Depois a gente lê Jó. Lê essa passagem primeiro, pastor. Vamos lá, Eclesiastes 9, 5, não é isso? Isso. Nós já lemos até ela aqui, mas vamos ler novamente. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Tá. Teríamos que ler também o verso 10, só que não está aqui. Pastor, você está com a Bíblia aí perto, pastor? Tô, deixa eu abrir aqui, Eclesiastes 9, verso 10. Eclesiastes 9, verso 10. Diz o seguinte na minha tradução, né? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Essa é... Mais uma passagem que não está aqui no PowerPoint, Jó capítulo 7, verso 9 e 10. Jó, deixa eu voltar aqui. 10, verso 7. Jó capítulo 7, verso 9 e verso 10. Ah, tá. Aqui. Capítulo 7, verso 9. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Agora, verso 10, não é isso? Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita, e o conhecerá jamais. Pessoal, vocês estão entendendo isso aqui que o pastor acabou de ler? Está tudo lá no estudo das passagens. Não deu para projetar aqui, mas você leu. A Bíblia é bem clara. A Bíblia é bem clara e diz que quem morreu está onde, gente? Sepultura. Está na sepultura. Não foi para o céu, não foi para o inferno, não está no purgatório, está lá na sepultura. Ok? Não foi para outro lugar, está na sepultura. E lá vai ficar, não sabe do que está acontecendo em volta, acabou. Para ele, acabou. Não sabe o que está acontecendo em volta, não tem medo, não tem fome, não tem amor, não tem ódio, tá? Vamos lá, então. Pergunta 5. Porque muitos acham que o homem é imortal, né? O homem é imortal, a alma é imortal. A alma não morre. Aí a gente fala, o homem é imortal, então, porque a alma não morre, né? Vive em uma outra dimensão, em uma outra esfera. Só que a Bíblia diz que somente uma pessoa possui a imortalidade. Só tem uma pessoa que é imortal. E eu vou pedir a Vânia Sá. Vânia, eu vou projetar aqui na tela, Vânia. Lê pra gente qual é a única pessoa que possui a imortalidade. Lê pra gente, Vânia. Tal como nuvem se desfaz e passa, aquele Vânia, que... Oi? Vânia, me desculpe, é que aqui está errado. Essa era a passagem... Isso, está errado. Essa aqui era a passagem de Jó. 1 Timóteo... Eu não sei se você está com a Bíblia aí, Vânia. Se tiver com a Bíblia, mas peço aqui para o pastor Cladson ler para a gente essa passagem. Dá para ler agora ou você... Próximo. Desculpa, tá, Vânia? É porque o PowerPoint aqui estava com probleminha. Essa aqui é um outro texto. Você consegue ler agora ou peço para o pastor Cladson, Vânia? Estou com a Bíblia na mão aberta em Timóteo. Então, lê para a gente, Vânia. Gostei de você, hein, Vânia? Desenrolado, hein, Vânia?
1 Timóteo 6,16. Lê pra gente quem é a única pessoa que possui imortalidade. 6,16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, não é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Amém. Vânia, desenrolado, hein, Vânia? Eu gostei de ver, hein, Vânia? Pessoal, então a Bíblia é bem clara. O homem não é imortal. O único que é imortal é quem, gente? Deus. Deus. Deus, ele é o único imortal. O homem, preste atenção, gente. Preste atenção nisso aqui. O homem poderia ser imortal. Ele poderia. Mas tinha uma condição para isso, tá? O homem poderia ser imortal, só que tinha uma condição. E qual que era essa condição para o homem ser imortal? Vânia, para facilitar para você, Vânia, lê para a gente, que agora está na tela. Vânia, lê para a gente aí. Qual é a condição para o homem ser imortal? Lê para a gente aí. Gênesis capítulo 2, 16 a 17. Vânia, seu microfone está fechado, Vânia. Libera aí para a gente ler. Isso. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pessoal, obrigado, Vânia. A Bíblia aqui é bem clara. A Bíblia aqui é bem clara. O homem poderia viver eternamente se ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, ele falou, olha, do dia que você comer dessa árvore, você certamente vai o quê? Vai morrer. Então o homem morre. Não vai para o céu viver eternamente, ou vai para o inferno, vai sofrer eternamente, ou está no purgatório. Não. A Bíblia fala que o homem morre. Tá? O homem morre. E isso como consequência do pecado. Vamos para a próxima pergunta? Que vai clarear ainda mais para você, tá? Qual é a consequência do pecado? Romanos 5:12 e Romanos 6:23. Eu vou pedir, Lidiane, você lê para a gente, Lidiane? Eu vou colocar aqui. Você lê para a gente, Lidiane? Vamos lá. Qual é a consequência do pecado? Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Essa é Romanos 5:12, agora Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, pessoal, para entender, o homem, ele iria viver eternamente se ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que Deus disse, olha, do dia que você comer, certamente o quê? Morrerá. Tá? Aí a passagem de Romanos que a Lidiane leu para a gente aqui agora. Olha, o salário do pecado é a morte. O pecado trouxe a morte. Então não tem isso do homem viver eternamente. O homem morre. É a consequência do pecado. A gente precisa entender isso. A morte é a consequência do pecado, tá ok? Vamos lá. Vamos para a nossa próxima pergunta. Como Jesus, ele considerou a morte? Como Jesus, ele considerou a morte? João 11, de 11 a 14. Pastor Cladson, leia para a gente, Pastor Cladson. Vou colocar aqui na tela. E o senhor lê aqui para a gente, tá, pastor? Lê para a gente essa passagem. Ok. Pode botar isso. Assim falou, e depois disse-lhes Lázaro, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém,
cuidavam, que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Perfeito, pastor Cláudio. Gente, como Jesus ele considerava a morte? Jesus considerava a morte como um sono. E não foi só no caso de Lázaro, não. Teve aquela menina também que morreu, ele falou: a menina dorme. Vamos lá, pensa aí comigo. Felipe, só bate a cabeça aí. Quando você está dormindo, Felipe, você sabe o que está acontecendo em sua volta? Não, tá? E Jesus, ele considerava a morte um sono. Ele sabia desse estágio de inconsciência. A morte nada mais é que um estágio de inconsciência. Tá ok? Mas ele falou a respeito de Lázaro, mas vou despertá-lo. Porque todo mundo que dorme acorda. E agora a gente já está caminhando aqui para o final do nosso estudo, né? A gente está caminhando aqui para o final do nosso estudo. Vamos aí. Vamos para a pergunta 9. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Até os mortos estão dormindo na sepultura. É isso que a gente aprendeu. Até quando eles Pastor Ellison, deu uma travada aí de novo. Pessoal, se alguém mais quiser mandar no chat aqui no privado, eu vejo, tá? Eu vou fazer o seguinte, irmãos, eu vou lendo o texto aqui. A pergunta é: até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Aí deixa o pastor Ellison. O senhor vai ler, pastor? Oi. Lê aí pra gente. Voltou aí? Pode ler. Já apareceu? Pastor Cláudio? Oi, a minha internet caiu aqui, mas voltou. Deixa eu ler então. Agora foi a minha que caiu. João 5, 28 e 29, não é isso? Isso. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nas sepulturas ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Olha só que informação interessante que a Bíblia falou. Jesus, na realidade, isso aqui são palavras de Jesus, tá? Não vos maravilheis, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo... Então, peraí. Jesus, ele acreditava que os mortos estavam nos túmulos, não tinha outro lugar. Os mortos não estavam no céu, não estavam no inferno, estavam no túmulo. Pensa aqui um negócio comigo. Pensa aqui comigo uma coisa. A gente acabou de ler que Jesus ele estava falando a respeito de um amigo dele que tinha morrido. Como é que era o nome do amigo, gente? A gente acabou de ler. Como é que era o nome? Lázaro. Lázaro. Jesus era amigo de Lázaro. Não era amigo de Lázaro? Era amigo de Lázaro. Espera aí. Se Lázaro tivesse morrido e ido para o céu, me desculpe, Jesus foi um amigo da onça com Lázaro. Porque depois de vários dias de Lázaro já no céu, a Bíblia fala que Lázaro já estava cheirando mal o corpo aqui na terra, aí Jesus faz o que com Lázaro? Ressuscita. Será que Lázaro iria gostar de deixar o céu para voltar para a terra, gente? O que vocês acham? E outra coisa, Jesus, quando ressuscitou Lázaro, não falou: Lázaro, desce. Falou: Lázaro, sai para fora, porque Lázaro estava na sepultura. Uma outra coisinha aqui, só para a gente ver. A gente acabou de ler que Jesus, quando voltar, os mortos vão ressuscitar. Espera aí. Mas se a pessoa morreu e foi para o céu, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar quem? Que já está todo mundo no céu? Será que ele vai falar assim: fulano, desce só um pouquinho, fica lá morto, que eu vou ressuscitar você, aí eu trago você de volta para o céu? Será que vai ser assim? É para a gente parar para pensar. Olha a Bíblia. A Bíblia ela é bem clara. A Bíblia ela se harmoniza, tá? A Bíblia ela não se contradiz em nenhum momento.
Vamos lá, tem mais uma passagem, pastor Cláudio. É que eu me empolguei aqui. Lê a próxima passagem aqui para a gente, pastor Cláudio. Tem mais uma passagem aqui, a passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Pastor Cláudio, seu microfone está fechado, pastor Cláudio. Desculpa aí. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá vendo, gente? A promessa é que aqueles que se acham na sepultura, tá interessante dizer aqui que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Tem a questão do milênio, tem a questão da segunda ressurreição, que eu acho que vocês já estudaram também. Então, quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão agora sim para irem para o céu. É isso que a Bíblia fala. É a pergunta que eu falei, se Jesus vai ressuscitar os mortos quando voltar, quem morreu foi para o céu, então ele vai ressuscitar quem quando ele voltar? É para a gente parar aqui para pensar. Vamos lá. Vamos para o finalzinho aqui do nosso estudo. Se eu não me engano, é a penúltima pergunta do nosso... A última, né? Tá? Vamos para a última pergunta do nosso estudo de hoje. E abrir aqui um espaço para perguntas, né? Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Que é a ressurreição dos justos. Porque tem a ressurreição dos ímpios ainda. Mas a primeira ressurreição é dos justos. A gente leu ali que haverá duas ressurreições. Jesus falou, não vos maravilheis disso, porque vem que todos que se acham no túmulo ouvirão sua voz e sairão. Os que tiverem praticado o bem para a ressurreição da vida, primeira ressurreição, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, segunda ressurreição. Mas esse não é o assunto de hoje. Pedi o pastor Cladson para ler essa última passagem para a gente. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53. Que recompensa terão aqueles que participarão da primeira ressurreição? Pastor Cladson, lê para a gente aí que essa passagem é maravilhosa. Seu microfone está fechado, pastor. É que você costuma deixar... eu sempre fecho. Eu vou ler, mas depois, pastor Elis, tem uma pergunta. Eu acho que o Van Antunes levantou a mão, mas eu vou ler primeiro, depois ele faz a pergunta. Então, vamos lá. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível revista-se da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Obrigado, gente. Isso aqui é maravilhoso, tá? A Bíblia fala, nem todos dormiremos. A Bíblia comparando a morte a um sono, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ressoar da última trombeta, a Bíblia fala, a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Gente, é maravilha demais. Então vai acontecer uma transformação. O que é mortal se revestirá de imortalidade. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E essa, então, é a ressurreição para a vida eterna. Tá ok? Pessoal, essa foi a nossa pergunta. Eu vou fazer um momento ainda aqui de decisão com vocês, mas é um momento que a gente pode abrir para alguma pergunta também, tá? O pastor Cláudio falou que tem alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu teria muita coisa para falar para vocês e quem sabe eu fale respondendo aí algumas perguntas. Tem o Van Antunes, acho que é isso mesmo, né, amigo? Pode abrir seu microfone. É a Vanessa Antunes. Vanessa Antunes. Pode Boa falar noite. aí, Vanessa. Eu não sei se tem a ver com essa última parte, é porque acaba não ficando um pouco muito claro para mim. Foi até acho que da aula, sem ser da aula passada, da anterior a ela, junto com essa parte. Em questão da ressurreição, né? Fala que a segunda ressurreição
os ímpios, eles vão ser julgados, mas eles vão ser todos julgados e vão ser eliminados, ou parte deles vai voltar para... Como é que eu posso perguntar? Vanessa Vai Antunes. ficar com Jesus. Não sei se vocês Vanessa, entenderam a pergunta. Oi? Eu entendi a sua pergunta. Na realidade, o próprio Jesus responde a sua pergunta em João, capítulo 5, verso 28 e 29, tá? O próprio Jesus responde essa sua pergunta. Diz assim, ó: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem praticado o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Então, Vanessa, Jesus aqui, ou juízo, algumas versões trazem. Jesus, ele fala já aqui que quem vai participar da segunda ressurreição, automaticamente vai participar da ressurreição do juízo e da condenação. Apocalipse capítulo 20, versos 5 e 6, diz assim, falando a respeito da primeira e segunda ressurreição: o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. A Bíblia fala, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre eles a segunda morte não terá autoridade. Então a Bíblia já fala que quem participar da segunda ressurreição, Jesus diz, ó, é a ressurreição do juízo e da condenação. Em Apocalipse fala, quem ressuscitar na segunda ressurreição, ele vai participar da segunda morte. E essa é a morte eterna, uma destruição final, onde não haverá uma segunda oportunidade. Ficou claro, Vanessa? Então, no caso, é isso aí que você falou. Então, no caso, tem uma segunda oportunidade para aqueles que morreram na primeira ressurreição, não é isso? Não tem. Para quem vai ressuscitar na segunda ressurreição, todos os casos estão definidos. Não haverá oportunidade de salvação para ninguém. Tá? Vamos lá. Vamos deixar aqui claro. Jesus voltou. Vocês estudaram isso. Jesus voltou. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e viverão 1000 anos com Cristo no céu. A Bíblia fala, essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre eles a segunda morte não tem autoridade. Se a pessoa não ressuscitou, automaticamente ela está na segunda ressurreição. Depois de 1000 anos, ela vai ressuscitar para receber a condenação. Então, não haverá uma segunda oportunidade. Tá bom? Isso segundo a Bíblia. Ok? Ok, obrigada. Nada. Alguém tem alguma outra pergunta, gente? Opa, Vanessa. Hoje só dá Vanessa, hein, gente? Abre seu microfone, Vanessa. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta, assim, que já há muitos anos essa dúvida. Porque eu achava que a gente é feito corpo, alma e espírito, né? Assim, aí hoje eu aprendi no estudo, né, que somos alma vivente. Eu achava que a gente tinha uma alma. Mas a pergunta não é essa, é assim, nós temos Vanessa, coração. antes de você fazer a pergunta, deixa então só aproveitar que você fez esse comentário. Isso aí vem muito do dualismo grego, é nossa cultura. A gente aprende a viver dessa forma, né? A dicotomia, a divisão entre alma, corpo e espírito. Na realidade, a gente viu que a gente é pó da terra, mais fôlego de vida, que é o espírito, que é o vento que Deus ele coloca sobre nós, e nós passamos a ser uma alma vivente, uma pessoa viva. Só para deixar claro. Agora pode ir para a pergunta, Vanessa. Tá. Assim, o nosso coração estaria ligado à alma e a nossa mente, os pensamentos, ao espírito? Então, Vanessa, a pergunta que você fez, ela foi muito interessante, porque o coração nada mais é do que uma figura dos nossos pensamentos e ações, né? Eu não sei se essa é a pergunta que você fez. Mais ou menos isso que você está perguntando? O coração é um órgão, né? Mas, tipo assim, ele tá ligado, tipo assim, aos sentimentos, às coisas, assim, da alma e a mente, os pensamentos, ao espírito? Tá, ao espírito de Deus? Ou... Tudo envolve a nossa mente. A Bíblia mesmo fala do nosso coração, né? Fala muito que as coisas procedem do coração.
né? É. Adultério, roubos, furtos. Mas Né? nada, Da mas boca fala nada. que tá cheio o coração. Só que o coração também é um órgão, né? É. Mas os sentimentos, eles não estão ligados ao coração. Para você ter uma ideia, é tudo questão de mente. A Bíblia, ela é traduzida em muitas línguas e dialetos, né? Tem uma passagem de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu não vou lembrar em qual dialeto, eu teria que estudar, não estava preparado para falar isso para vocês. A tradução é nessa cultura, porque além de ser traduzida em línguas, também são traduzidas em dialetos. Essa cultura, o órgão responsável pelos sentimentos é o fígado. Aí a Bíblia traz assim, porque Deus teve tanto amor no fígado. Porque, na realidade, é uma linguagem figurada. O coração em si, ele não está ligado aos nossos sentimentos. Sentimentos, escolhas, decisões, tudo isso está ligado direto à nossa mente. Até mesmo quando a Bíblia fala de coração, é apenas uma linguagem figurada, tá? Porque todas as nossas decisões, elas são tomadas pela mente. O coração é apenas uma figuração que todos nós usamos, né? Meu coração... Pastor Elis. Pode falar, pastor Cláudio. Não, só para corroborar com o seu pensamento, né? Até na fisiologia da medicina, né? O fígado é aquele órgão receptor de todas as amarguras humanas. Então, quando a pessoa está doente, ataca o fígado, né? O coração, ele simplesmente é o bombeador do sangue. Aí eles dizem, né, que o sangue é a vida, existe um mito, né, atrás dessa ideologia de que o coração traz sentimentos, né? Mas o coração, na verdade, ele é uma bomba, ele só bombeia o sangue para os outros órgãos poderem funcionar bem ali, né? Ele é um órgão vital, sim, mas ele não é de sentimentos. Como você bem disse, né? Todo sentimento está no nosso psique, na nossa mente, né? E ali que nós temos toda a estrutura mental de pensamentos, de ideias, né? E o sentimento, se a gente fosse falar como nas entranhas, né, do ser humano, seria o fígado que recepciona toda aquela amargura humana ali. Só para confirmar o que você estava dizendo. Obrigado, pastor Cláudio. Até falou aí do fígado. Que beleza, olha só, dá até para entender por que essa tribo pensava dessa forma. Mas, Vanessa, a Bíblia é uma obra literária e ela usa de diversas figuras linguísticas e isso tudo aí faz parte, tá bom? Não sei se ficou claro, não sei se deu para entender. Não, foi que eu estava até falando sobre esse assunto, sobre a Bíblia, o coração. Aí teve um colega no meu trabalho que ele até perguntou, mas e quando faz transplante de coração, os sentimentos da pessoa vai também? Era para mudar tudo, né? Não tem transplante, né? De coração. Eu falei, aí pegou, pastor, né? Cladson. Sim, pode falar, irmão Jorge Emídio, pode falar. Irmão Jorge Emídio que está aí, gente? Ô, pastor, como o senhor está? Tudo bem, boa semana, irmão Jorge Emídio. Feliz semana para o senhor. Só contribuir nas contribuições que já foram feitas. Em torno dessa discussão mente, coração, fígado, eu paro um pouquinho no coração e digo o seguinte, tudo se formaliza, se idealiza, se planeja na mente. Ocorre que a mente, sendo o centro de toda a administração do corpo, você tem as composições químicas, que quando elas entram em reações devido à emoção que está na sua mente, ela tem uma aplicação sobre o coração. Por isso que, em alguns momentos, a pessoa refere que tem um aperto no coração porque sentiu alguma coisa. São reações químicas. E aí, essas reações, ela se sintetiza com alguns comportamentos, com algumas reações do próprio corpo do ser humano. Então, mas vocês foram felizes ao dar a explicação correta e com propriedade de que tudo se idealiza e se sintetiza na mente, é a mente que trabalha tudo isso. Mas as reações químicas, porque a mente também recebe o sangue que o coração bombeia e, passando por lá, tem as reações químicas, ela tem um desfecho de reações no coração. Por isso que as pessoas dizem assim, meu coração está apertado,
meu coração está... Eu estou assim com o coração doendo. Eu estou Coração sentindo... bate mais forte, né, irmão Jorge Emílio? Bateu até essa reação, justamente, até a reação chamada taquicardia, fibrilação, tudo isso são reações químicas que são desenvolvidas pelas reações da mente, pelo que a mente sentiu, o susto, as reações de adrenalinas, tudo isso tem a ver com a reação química que se desfecha no coração, porque tudo passa por ali. Então, a forma que o sangue passou pela mente, que recebeu aquele impacto dos comandos através das sinapses e tal, dali entra o contexto neurológico e tudo, mas tem o desfecho da reação química no coração. Por isso que a Bíblia, como o pastor bem disse aí, em alguns momentos usa o coração, mas toda a idealização é na mente. Mas, dependendo da reação, há uma transformação química, uma reação química que tem um desfecho aí no coração. Eu queria dar essa contribuição para ajudar a entender esse assunto aí. Obrigado. Hein? Pessoal, por conta do tempo, só espaço para mais uma pergunta. Acho que pode ser. Não dá ainda, pastor Cláudio? Mais uma pergunta? Pode ser. Alguém quiser, pode abrir. O ladrão na cruz, né? Você estará hoje comigo no paraíso. Como é que explica isso, pessoal? Isso aqui a gente entender que a Bíblia ela não é escrita em português. A Bíblia foi escrita em grego, né? O grego koiné, que não tinha pontuação. É bem possível que houve uma falha ali na tradução da pontuação. Simplesmente assim. Porque o original encaixa da mesma forma. Quando a Bíblia foi escrita ali, o Novo Testamento, não havia pontuação. A pontuação foi colocada anteriormente. E também encaixa o seguinte: em verdade, digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quando? Não ficou definido. Ok? Isso aqui é bem simples. Também tem aquela parábola, né? Do rico e Lázaro, do mendigo, né? Que um foi para o céu, o mendigo foi para o céu, Lázaro foi para o inferno. Lá eles começavam. Primeira coisa, gente, parábola. Parábola não é doutrina, é uma história de alguma coisa. Existe uma coisa chamada exegese, que é interpretação bíblica, e todo mundo sabe que parábola não se tira doutrina. Uma outra coisa que eu vou falar para vocês, para corroborar tudo aquilo que a gente está falando, pastor, inferno, a gente viu que o inferno não existe. O que é inferno? Em grego, inferno significa sepultura. Sabia isso? Então, biblicamente, o inferno é a sepultura. Sendo que em grego, a palavra cemitério significa dormitório, e conta tudo isso que a gente falou, de quando a pessoa morre, ela está dormindo. Apenas aí algumas informações para fazer você pensar e colocar aí a mente no lugar. Pessoal, vamos lá, vamos terminar. Eu queria fazer um pedido a vocês. Eu vou colocar algo aqui, mas eu vou pedir para vocês abrirem o microfone de vocês, que eu queria escutar vocês agora. Sabe que depois que a gente estuda, a gente precisa tomar decisão. Não dá para ser o mesmo depois de estudar. Então, eu quero ler aqui, e eu quero que você diga para mim sim ou não. Pode ser? Eu vou fazer a pergunta, vamos dizer sim ou não. Depois daquilo que a gente estudou, depois daquilo que a gente aprendeu. Compromisso de fé. Depois do que a gente estudou. Creio que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência. Creio que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus. Reafirmo minha aceitação de Cristo como meu Salvador e desejo obedecer-lhe em tudo e, por ocasião da sua vinda, receber a imortalidade. Agora eu faço pergunta aí para vocês, pessoal. Vocês creem dessa forma, sim ou não, pessoal? Sim. Sim. Amém. Sim. Eu vou até marcar aqui para vocês. Sim, até marquei aqui para vocês. Estou falando aqui. Pessoal, esse foi o nosso estudo de hoje. Tá ok? Agradeço aí mesmo de coração aí a paciência no ouvido. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês hoje, tá bom? Pastor Cladson, Ricardo e Diane. Pastor Elison. Muito obrigado, pastor Elison. Você pode fazer a oração final para nós? Antes, você poderia falar uma coisinha rapidinha? Pode falar, Vânia. Não, é porque eu queria apresentar a Conceição, que é a segunda vez que ela está conosco. Então, irmã Vânia, a gente não vai terminar aqui, é só para terminar a transmissão via internet, via Facebook. Ele vai fazer a oração, depois a gente vai apresentar todos aí, tá bom? A gente está ao vivo no Facebook, e você me fala agora, pastor? Está ao vivo no Facebook? Vamos lá, pode fazer a oração. Um abraço aí, pessoal do Facebook. Eu não sabia, senão eu ia perguntar para vocês botarem aí as dúvidas aí para a gente ler, mas então tá bom. Vamos orar então, gente? Oremos.
Deus, obrigado por esses momentos aqui em que abrimos a Tua palavra e estudamos a Tua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Que possamos colocar em prática tudo que aprendemos e viver em conformidade com ela. Então, abençoe a cada pessoa que esteve conosco estudando nessa noite. Nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.